Radio Krishna Centrale apresenta o Srimad Bhagavatam de Krishna Dvaipayan Vyasa. Edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radio Krishna Centrale aos cuidados de Adunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com. Canto 1, capítulo 7. O filho de Drona é castigado. Verso 1. Shaunaka uvacha nirgate narade suta bhagavan badarayanaha shrutavangs tadabhi pretang tatakimakarod vibhu. Tradução. Rishi Shaunaka perguntou: Ó Suta, aquele grande e transcendentalmente poderoso Vyasadeva ouviu tudo de Shri Narada Muni. Assim, após a partida de Narada, que fez Vyasadeva? Significado. Neste capítulo, revela-se a chave da descrição do Srimad Bhagavatam quando Maharaj Parikshit está sendo miraculosamente salvo no ventre de sua mãe. Isso foi causado por Drauni, Ashvatthama, o filho de Acharya Drona, que matou os 5 filhos de Draupadi enquanto eles dormiam, motivo pelo qual foi punido por Arjuna. Antes de começar a grande epopeia do Srimad Bhagavatam, Shri Vyasadeva compreendeu toda a verdade através de transe devocional. Canto 1, capítulo 7, verso 2. Suta uvacha brahmanadyang saraswatyam ashrama paschime tate shamya prasa iti prokta rishinang satravardhanaha. Tradução. Shri Sutta disse: Na margem oeste do rio Sarasvati, que está intimamente relacionado com os Vedas, há uma cabana para meditação em Shamya Prasa, que vivifica as atividades transcendentais dos sábios. Significado. Para o avanço espiritual no conhecimento, requer-se definidamente lugar e atmosfera adequados. O lugar na margem oeste do Sarasvati é especialmente adequado para este fim. E ali está o ashram de Vyasadeva em Shamya Prasa. Shri Vyasadeva era um chefe de família. Contudo, sua residência é chamada de ashram. Ashram é um lugar onde o cultivo espiritual está sempre em primeiro plano. Não importa se o lugar pertence a um chefe de família ou um mendicante. Todo o sistema Varnashram é projetado de tal maneira que todos e cada um dos status de vida possa chamar-se de ashram. Dá-se assim a entender que o cultivo espiritual é fator comum para todos. Os brahmacharis, os grihastas, os vanaprastas, os sannyasis têm todos o mesmo objetivo de vida, ou seja, a compreensão do Supremo. Portanto, nenhum deles é menos importante quanto ao cultivo espiritual. A diferença é uma questão de formalidade baseada na renúncia. Os sannyasis são tidos na mais alta estima com base na renúncia prática. Canto 1, capítulo 7, verso 3. Tasmin sva ashrame vyaso badari shandamanditi asinopa upasprashya pranidhadyau mana swayam. Tradução.
naquele lugar, Srila Vyasadeva, em seu próprio ashram, que era rodeado de árvores frutíferas, sentou-se para meditar após tocar a água para a purificação. Significado: sob as instruções de seu mestre espiritual Shri Narada Muni, Vyasadeva concentrou sua mente naquele lugar transcendental de meditação. Canto 1, capítulo 7, verso 4. Bhakti yogena manasi samyak pranihite male apashyat purushang puranang mayang chadapashrayam. Tradução: fixou ele então sua mente, ocupando-a perfeitamente ao ligá-la ao serviço devocional, Bhakti Yoga, sem mácula alguma de materialismo. E assim, ele viu a absoluta personalidade de Deus, juntamente com sua energia externa, mantida sob pleno controle. Significado: a visão perfeita da verdade absoluta só é possível pelo processo de ligação do serviço devocional. Isso também é confirmado no Bhagavad Gita. Só podemos compreender perfeitamente a verdade absoluta, a personalidade de Deus, pelo processo do serviço devocional, e podemos entrar no reino de Deus através de tal conhecimento perfeito. A compreensão imperfeita do absoluto através da aproximação parcial do Brahman impessoal ou do Paramatma localizado não permite a ninguém entrar no reino de Deus. Shri Narada Muni aconselhou a Srila Vyasadeva a absorver-se em meditação transcendental na personalidade de Deus e suas atividades. Srila Vyasadeva não tomou conhecimento da refulgência do Brahman porque esta não é a visão absoluta. A visão absoluta é a personalidade de Deus, como se confirma na Bhagavad Gita 7.19, Vasudeva Sarvamiti. Nos Upanishads também está confirmado que Vasudeva, a personalidade de Deus, está coberto pelo véu Hiramayena Patrena, dourado e resplandecente do Brahman impessoal. E quando esta cortina é removida pela misericórdia do Senhor, vê-se o verdadeiro rosto do Absoluto. O Absoluto é aqui mencionado como Purusha, ou pessoa. A absoluta personalidade de Deus é mencionada em muitas literaturas védicas, e na Bhagavad Gita confirma-se que o Purusha é a pessoa eterna e original. A absoluta personalidade de Deus é a pessoa perfeita. A pessoa suprema tem múltiplas energias, dentre as quais as energias interna, externa e marginal são especificamente importantes. A energia aqui mencionada é a energia externa, como ficará claro pelas declarações sobre suas atividades. A energia interna coexiste com a pessoa absoluta, assim como o luar coexiste com a lua. A energia externa é comparada à escuridão, porque ela mantém as entidades vivas na escuridão da ignorância. A palavra apashrayam sugere que esta energia do Senhor está sob pleno controle. A potência interna ou energia superior também chama-se Maya, mas ela é a Maya espiritual, ou a energia manifestada no reino absoluto. Quando se está sob o refúgio dessa potência interna, a escuridão da ignorância material é imediatamente dissipada. E mesmo aqueles que são atmaramas, ou fixos em transe, refugiam-se nessa Maya, ou energia interna. Serviço devocional, ou Bhakti Yoga, é função da energia interna. Assim, não há lugar para a energia inferior, ou energia material, assim como não há lugar para a escuridão na refulgência da luz espiritual. Essa energia interna
é inclusive superior à bem-aventurança espiritual alcançável na concepção do Brahman impessoal. Afirma-se no Bhagavad Gita que a refulgência do Brahman impessoal também é uma emanação da absoluta personalidade de Deus, Shri Krishna. O Paramapurusha não pode ser ninguém exceto o próprio Shri Krishna, como se explicará nos próximos shlokas. Canto 1, capítulo 7, verso 5. Yaya samohito jiva atmanang trigunatmakam paropi monote naratham tatkritang chabhipadyati. Tradução. Devido a essa energia externa, a entidade viva, embora transcendental aos três modos da natureza material, pensa que é um produto material e dessa forma se submete às reações das misérias materiais. Significado. A causa fundamental do sofrimento dos seres vivos materialistas é indicada junto com medidas remediadoras que devem ser tomadas, e também a perfeição final a ser atingida. Tudo isso é mencionado neste verso particular. O ser vivo é, por constituição, transcendental ao engaiolamento material, mas agora está aprisionado pela energia externa e, por isso, pensa que é um dos produtos materiais. E devido a este contato profano, a pura entidade espiritual padece de misérias materiais sob os modos da natureza material. A entidade viva entende erroneamente que é um produto material. Isso significa que o atual modo pervertido de pensar, sentir e querer, sob condições materiais, não é natural para ela. Mas ela tem o seu modo normal de pensar, sentir e querer. O ser vivo em seu estado original não é desprovido do poder de pensar, desejar e sentir. Confirma-se também na Bhagavad Gita que o verdadeiro conhecimento da alma condicionada está agora coberto pela necessidade. Aqui se refuta, desse modo, a teoria de que um ser vivo é absoluto Brahman impessoal. Tal, porém, não ocorre, porque a entidade viva tem seu próprio modo de pensar, também em seu original estado incondicionado. O atual estado condicionado deve-se à influência da energia externa, o que significa que a energia ilusória toma a iniciativa, enquanto o Senhor Supremo está à parte. O Senhor não deseja que o ser vivo seja iludido pela energia externa. A energia externa está ciente desse fato, mas ainda assim aceita a tarefa ingrata de manter a alma esquecida sob a ilusão, através de sua influência desorientadora. O Senhor não interfere na tarefa da energia ilusória, porque essas atividades da energia ilusória também são necessárias para a regeneração da alma condicionada. Um pai afetuoso não gosta que seus filhos sejam castigados por outros agentes. Contudo, ele põe seus filhos desobedientes sob a custódia de um homem severo apenas para corrigi-los. Mas o completamente afetuoso Pai Todo-Poderoso, ao mesmo tempo, deseja aliviar as almas condicionadas, resgatá-las das garras da energia ilusória. O rei põe os cidadãos desobedientes de trás das grades do cárcere. Mas às vezes o rei, desejando indultar os prisioneiros, vai ali pessoalmente e pleiteia um indulto. E por fazê-lo, os prisioneiros são postos em liberdade. Analogamente, o Senhor Supremo desce do seu reino ao reino da energia ilusória
e pessoalmente concede indulto sob a forma da Bhagavad Gita, onde ele pessoalmente sugere que, embora os caminhos da energia ilusória sejam muito duros de atravessar, aquele que se rende aos pés de lótus do Senhor é posto em liberdade pela ordem do Supremo. Este processo de rendição é a medida remediadora para obter alívio dos caminhos desorientadores da energia ilusória. O processo de rendição é completo pela influência da associação. O Senhor sugere, portanto, que pela influência das palavras de pessoas santas que tenham realmente compreendido o Supremo, os homens se ocupem em seu transcendental serviço amoroso. A alma condicionada adquire um gosto por ouvir sobre o Senhor, e unicamente por tal audição, ela eleva-se gradualmente à plataforma de respeito, devoção e apego ao Senhor. Tudo se completa pelo processo de rendição. Também aqui a mesma sugestão é feita pelo Senhor, em sua encarnação de Vyasadeva. Isso significa que as almas condicionadas estão sendo redimidas pelo Senhor de ambas as formas, que são pelo processo de punição através da energia externa do Senhor e por Ele mesmo, como mestre espiritual, interna e externamente. O próprio Senhor, como a superalma, o Paramatma, torna-se o mestre espiritual dentro do coração de todos os seres vivos, e externamente ele torna-se mestre espiritual sob a forma das escrituras, santos e mestre espiritual iniciador. É mais explicitamente explicado no próximo shloka. A superintendência pessoal da energia ilusória é confirmada nos Vedas, ou Kena Upanishad, em relação com o poder de controle dos semideuses. Aqui também se afirma claramente que a entidade viva é controlada pela energia externa, numa capacidade pessoal. O ser vivo sujeito desta maneira ao controle da energia externa está diferentemente situado. Fica claro, entretanto, nesta afirmação do Bhagavatam, que a mesma energia externa está situada numa posição inferior diante da personalidade de Deus, ou do ser perfeito. Nem mesmo a energia ilusória, que só pode influenciar as entidades vivas, pode se aproximar do ser perfeito, ou o Senhor. Portanto, é pura imaginação que o Senhor Supremo seja iludido pela energia ilusória, e assim se torne um ser vivo. Se o ser vivo e o Senhor estivessem na mesma categoria, então teria sido de todo possível que Vyasadeva visse isso, e não haveria motivo de aflição material por parte do ser iludido, uma vez que o Senhor Supremo é plenamente consciente. Desse modo, surgem muitas imaginações inescrupulosas da parte dos monistas, para tentarem colocar o Senhor e os seres vivos na mesma categoria. Se o Senhor e os seres vivos fossem a mesma coisa, Srila Shukadeva Goswami não se daria ao trabalho de descrever os passatempos transcendentais do Senhor, pois todos eles seriam manifestações da energia ilusória. O Srimad Bhagavatam é o remédio summum bonum para a humanidade sofredora nas garras de Maya. Srila Vyasadeva, portanto, primeiramente diagnosticou a verdadeira doença das almas condicionadas, isto é, estarem iludidas pela energia externa. Ele também viu o perfeito Ser Supremo, de quem a energia ilusória está bem afastada, embora ele visse tanto as adoecidas almas condicionadas quanto a causa da doença. E as medidas remediadoras são sugeridas no próximo verso. Tanto a Suprema Personalidade de Deus quanto os seres vivos são sem dúvida qualitativamente unos, mas o Senhor é o controlador da energia ilusória,
ao passo que a entidade viva é controlada pela energia ilusória. Assim, o Senhor e os seres vivos são simultaneamente unos e diferentes. Aqui se distingue outro ponto, que a relação eterna entre o Senhor e o ser vivo é transcendental. De outro modo, o Senhor não se daria ao trabalho de redimir as almas condicionadas das garras de Maya. Da mesma maneira, também se requer que a entidade viva reviva seu amor e afeição naturais pelo Senhor, e esta é a mais elevada perfeição da entidade viva. O Srimad Bhagavatam trata da alma condicionada, objetivando esta meta de vida. Canto 1, capítulo 7, verso 6. Anartho pashamang sakshad bhakti yogam adhokshaji lokasya janato vidvans chakre satata sanhitam. Tradução. As misérias materiais da entidade viva, que são supérfluas para ela, podem ser diretamente mitigadas pelo processo unitivo de serviço devocional. Mas a massa popular não sabe disso, e por isso o erudito Vyasadeva compilou esta literatura védica, que está relacionada com a verdade suprema. Significado. Srila Vyasadeva viu a todo perfeita personalidade de Deus. Esta afirmação sugere que a unidade completa da personalidade de Deus também inclui suas partes integrantes. Ele viu, portanto, suas diferentes energias, que são a energia interna, a energia marginal e a energia externa. Ele também viu suas diferentes porções plenárias e partes das porções plenárias, ou seja, suas diferentes encarnações também. E observou especificamente as misérias indesejadas das almas condicionadas, que estão confundidas pela energia externa. E, por fim, ele viu a medida remediadora para as almas condicionadas, ou seja, o processo do serviço devocional. Esta é uma grande ciência transcendental e começa com o processo de ouvir e cantar o nome, a fama, a glória e os demais atributos da Suprema Personalidade de Deus. O reviver de nossa afeição ou amor adormecidos por Deus não depende do sistema mecânico de ouvir e cantar, mas depende única e exclusivamente da misericórdia sem causa do Senhor. Quando o Senhor está plenamente satisfeito com os esforços sinceros do devoto, Ele pode outorgar-lhe seu transcendental serviço amoroso. Mas precisamente com as formas prescritas de ouvir e cantar, há de imediato a mitigação das supérfluas e indesejáveis misérias da existência material. Tal mitigação da afeição material não espera pelo desenvolvimento de conhecimento transcendental. Pelo contrário, o conhecimento depende do serviço devocional para a compreensão final da verdade suprema. Canto 1, capítulo 7, verso 7. Yasyang vai shruyamanayang krishne paramapurushe bhaktir utpadyate punsa shokamoha bhayapaha. Tradução. Simplesmente pela recepção auditiva a esta literatura védica, o sentimento para o serviço devocional amoroso ao Senhor Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, brota imediatamente para extinguir o fogo da lamentação, ilusão
e temor. Significado. Existem vários sentidos, dos quais o ouvido é o mais eficiente. Esse sentido trabalha mesmo quando um homem está profundamente adormecido. Podemos proteger-nos das mãos de um inimigo quando acordados, mas quando adormecidos, somos protegidos unicamente pelo ouvido. A importância de ouvir é aqui mencionada em relação ao alcance da mais elevada perfeição da vida, que é livrar-se das 3 aflições materiais. Todos estão cheios de lamentação a todo momento, estão atrás da miragem das coisas ilusórias e estão sempre temerosos de seus supostos inimigos. Esses são os sintomas primários da doença material. E aqui se sugere claramente que simplesmente por ouvir a mensagem do Srimad Bhagavatam, obtém-se apego à Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna. E tão logo isso se efetue, os sintomas das doenças materiais desaparecem. Srila Vyasadeva viu a todo-perfeita personalidade de Deus, e nesta afirmação é claramente confirmada a todo-perfeita personalidade de Deus, Shri Krishna. O resultado final do serviço devocional é desenvolver genuíno amor pela personalidade suprema. Amor é uma palavra frequentemente usada em relação a um homem e uma mulher. E amor é a única palavra que pode ser adequadamente usada para indicar a relação entre o Senhor Krishna e as entidades vivas. As entidades vivas são mencionadas como Prakriti na Bhagavad Gita, e em sânscrito, Prakriti é um objeto feminino. O Senhor é sempre descrito como Paramapurusha, ou a Suprema Personalidade masculina. Desse modo, a afeição entre o Senhor e as entidades vivas é algo assim como a afeição entre macho e fêmea. Portanto, o termo amor a Deus é completamente apropriado. O serviço devocional amoroso ao Senhor começa com ouvir sobre o Senhor. Não há diferença entre o Senhor e o tema de audição sobre ele. O Senhor é absoluto sob todos os aspectos, e assim não há diferença entre ele e o tema de audição sobre ele. Portanto, ouvir sobre ele significa contato imediato com ele, através do processo de vibração do som transcendental. E o som transcendental é tão eficaz que age de imediato, eliminando todas as afeições materiais acima citadas. Como se mencionou antes, a entidade viva desenvolve certo tipo de complexidade através da associação material, e o encarceramento ilusório do corpo material é aceito como um fato verdadeiro. Sob essa falsa complexidade, os seres vivos postos sob diferentes categorias de vida ficam iludidos de diferentes maneiras. Mesmo no estágio mais desenvolvido de vida humana, a mesma ilusão prevalece sob a forma de muitos ismos e divide a relação amorosa com o Senhor, dividindo, destarte, a relação amorosa entre homem e homem. Por ouvir o tema do Srimad Bhagavatam, esta falsa complexidade de materialismo é eliminada e implanta-se a paz verdadeira na sociedade, a qual aspiram os políticos tão ansiosamente em tantas situações políticas. Os políticos querem uma situação pacífica entre homem e homem, nação e nação. Mas, ao mesmo tempo, por causa do demasiado apego ao domínio material, estão sob a ilusão e o temor. Portanto, as conferências de paz dos políticos não podem trazer a paz à sociedade.
Isso só pode ser feito através de ouvir o tema descrito no Srimad Bhagavatam, sobre a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Os políticos tolos podem continuar a promover conferências de paz e conferências de cúpula por centenas de anos, sem jamais obter sucesso. Até quando não alcancemos o estágio de restabelecimento de nossa relação perdida com Krishna, a ilusão de aceitar o corpo como o eu prevalecerá, e assim o temor também prevalecerá. Quanto à autenticidade de Shri Krishna como a suprema personalidade de Deus, existem centenas e milhares de evidências das escrituras reveladas, e existem centenas e milhares de evidências das experiências pessoais de devotos em vários lugares, como Vrindavana, Navadvip e Puri. Mesmo no dicionário Kaumudi, os sinônimos de Krishna são dados como o filho de Yashoda e a suprema personalidade de Deus para Brahman. A conclusão é que simplesmente por ouvir a literatura védica Srimad Bhagavatam, podemos estar em comunhão direta com a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. E desse modo, podemos alcançar a mais elevada perfeição da vida, transcendendo as misérias mundanas, a ilusão e o temor. Estes são testes práticos para alguém que tenha realmente ouvido com submissão as literaturas do Srimad Bhagavatam. Canto 1, capítulo 7, verso 8. Sasanghitang Bhagavatim Kritva Nukramya Chatmajam Shukham Adhyapayamasa Nivritti Nirathang Munihi. Tradução. Após compilar e revisar o Srimad Bhagavatam, o grande sábio Vyasadeva ensinou a seu próprio filho, Srila Shukadeva Goswami, que já está ocupado em autorrealização. Significado. O Srimad Bhagavatam é o comentário natural sobre os Brahma Sutras compilados pelo mesmo autor. Este Brahma Sutra, ou Vedanta Sutra, destina-se àqueles que já estão ocupados em autorrealização. O Srimad Bhagavatam é de tal natureza que introduz a pessoa de imediato no caminho da autorrealização, simplesmente por ouvir seus tópicos. Embora seja especialmente destinado aos Paramahamsas, ou àqueles que estão totalmente ocupados em autorrealização, ele penetra também nas profundezas dos corações daqueles que sejam homens mundanos. Os homens mundanos estão todos ocupados em gozo dos sentidos. Mas mesmo tais homens encontrarão nesta literatura védica a medida remediadora para suas doenças materiais. Shukadeva Goswami foi uma alma liberada desde o momento em que nasceu, e seu pai ensinou-lhe o Srimad Bhagavatam. Entre os acadêmicos mundanos, existem algumas divergências de opinião quanto à data da compilação do Srimad Bhagavatam. É certo, contudo, com base no texto do Bhagavatam, que este foi compilado antes do desaparecimento do rei Parikshit e após a partida do Senhor Krishna. Quando Maharaj Parikshit estava governando o mundo como o rei de Bharatavarsha, ele castigou a personalidade de Kali. De acordo com as escrituras reveladas e com os cálculos astrológicos, a era de Kali está no seu ano 5000. Portanto, o Srimad Bhagavatam foi compilado há não menos de 5000 anos atrás. O Mahabharata foi compilado antes do Srimad Bhagavatam e os Puranas foram compilados antes do Mahabharata. Esta é uma estimativa da data de compilação das diferentes literaturas védicas.
A sinopse do Srimad Bhagavatam foi dada antes das descrições detalhadas sob a instrução de Narada. O Srimad Bhagavatam é a ciência para seguir o caminho de Nivritti Marga. O caminho de Pravritti Marga foi condenado por Narada. Este caminho é o da tendência natural de todas as almas condicionadas. O tema do Srimad Bhagavatam é a cura da doença materialista do ser humano, ou a cessação completa das dores da existência material. Canto 1, capítulo 7, verso 9. Shaunaka uvacha savai nivritti nirata sarvatro pekshako muni kasyava brihati meitam atmarama samabhyasat. Tradução. Shri Shaunaka perguntou a Sutta Goswami. Shri Shukadeva Goswami já estava no caminho da autorrealização, e assim ele estava satisfeito consigo mesmo. Então, por que deu-se ao trabalho de submeter-se ao estudo de tão vasta literatura? Significado. As pessoas em geral alcançam a perfeição máxima da vida ao cessarem suas atividades materiais e fixarem-se no caminho da autorrealização. Aqueles que sentem prazer no gozo dos sentidos, ou aqueles que estão fixos em assistência social material corpórea, chamam-se karmis. Entre milhares e milhões de tais karmis, pode ser que um se torne um Atmarama através da autorrealização. Atma significa eu, e Arama significa sentir prazer. Todos buscam o prazer mais elevado, mas o padrão de prazer de uma pessoa pode ser diferente do padrão de outra. Portanto, o padrão de prazer desfrutado pelos karmis é diferente daquele dos Atmaramas. Os Atmaramas são completamente indiferentes ao desfrute material, sob todos os aspectos. Srila Shukadeva Goswami já alcançara este estágio, e ainda assim foi atraído a submeter-se ao trabalho de estudar a grande literatura Bhagavatam. Isso significa que o Srimad Bhagavatam é um estudo de pós-graduação, mesmo para os Atmaramas, que superam todos os estudos do conhecimento védico. Canto 1, capítulo 7, verso 10. Sutta uvacha atmaramaschmunayo nirgrantha pyurukrame kurvantyahituking bhaktim ittang bhuta gunoharihi. Tradução. Todas as diferentes variedades de Atmaramas, aqueles que sentem prazer no Atma, ou o eu espiritual, especialmente os estabelecidos no caminho da autorrealização, apesar de estarem livres de todos os tipos de cativeiro material, desejam prestar serviço devocional imaculado à personalidade de Deus. Isso significa que o Senhor possui qualidades transcendentais e, por isso, pode atrair todos, inclusive as almas liberadas. Significado. O Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu explicou este shloka Atmarama muito vividamente diante de seu principal devoto, Srila Sanatana Goswami. Ele aponta 11 fatores no shloka, que são Atmarama, Cha, Munayaha, Nirgranta, Api, Urukrama, Kurvanti, Ahaitukin, Bhaktin, Itambhuta Guna, Hari. Segundo o dicionário de sânscrito Vishvaprakasha,
há 7 sinônimos para a palavra Atmarama, que são os seguintes: 1. Brahman, a verdade absoluta. 2. Corpo. 3. Mente. 4. Esforço. 5. Resistência. 6. Inteligência. E 7. Hábitos pessoais. A palavra Munyaha refere-se a, número 1, aqueles que são pensativos. Número 2, aqueles que são graves e silenciosos. 3, ascetas. 4, os persistentes. 5, mendicantes. 6, sábios. E 7, santos. A palavra Nirgrantaha transmite estas ideias. 1, aquele que está liberado da necessidade. 2, aquele que não tem ligação com preceitos escriturais, isto é, que está livre das obrigações das regras e regulações mencionadas nas escrituras reveladas, tais como ética, Vedas, filosofia, psicologia e metafísica. Em outras palavras, os tolos iliterados, safados, etc., que não têm ligação com os princípios regulativos. Número 3, capitalistas. E também 4, aqueles que estão sem um tostão. Segundo o dicionário Sabdakosha, o afixo ni é usado no sentido de 1. Certeza, 2. Contagem, 3. Construção e 4. Proibição. E a palavra granta é usada no sentido de riqueza, tese, vocabulário e etc. A palavra urukrama significa aquele cujas atividades são gloriosas. Krama significa passo. Esta palavra urukrama especificamente indica a encarnação do Senhor como Vamana, que cobriu todo o universo com passos incomensuráveis. O Senhor Vishnu é poderoso e suas atividades são tão gloriosas que ele cria o mundo espiritual através de sua potência interna e o mundo material através de sua potência externa. Através de seus aspectos onipenetrantes, ele está presente em toda parte como a verdade suprema, e sob seu aspecto pessoal, ele está sempre presente em sua morada transcendental de Goloka Vrindavana, onde manifesta seus passatempos transcendentais, em toda a sua variedade. Suas atividades não podem ser comparadas às de ninguém mais, e por isso a palavra urukrama aplica-se única e exclusivamente a ele. De acordo com a regência verbal em sânscrito, kurvanti refere-se a fazer algo para outrem. Portanto, isso significa que os Atmaramas prestam serviço devocional ao Senhor, não por interesse pessoal, mas para o prazer do Senhor, urukrama. Hetu significa causal. Há muitas causas para a satisfação dos sentidos de alguém, e elas podem ser classificadas principalmente como desfrute material, poderes místicos e liberação, que são geralmente desejados por pessoas progressistas. Quanto aos desfrutes materiais, eles são inumeráveis e os materialistas estão ansiosos por aumentá-los cada vez mais, porque estão sob a influência da energia ilusória. Não há fim para a lista de desfrutes materiais. Tampouco pode alguém no universo material ter todos eles. Quanto aos poderes místicos, são 8 ao todo, tais como tornar-se o mais diminuto em forma, tornar-se sem peso, ter qualquer coisa que se deseje, dominar a natureza material, controlar outros seres vivos, lançar globos terrestres no espaço exterior, etc. Esses poderes místicos são mencionados no Bhagavatam.
As formas de liberação são em número de 5. Portanto, devoção imaculada significa serviço ao Senhor, sem desejo dos benefícios pessoais acima mencionados. E a poderosa personalidade de Deus Shri Krishna pode ficar plenamente satisfeita com tais devotos imaculados, livres de toda espécie de desejos de benefícios pessoais. O serviço devocional imaculado ao Senhor progride em diferentes estágios. A prática de serviço devocional no campo material tem 81 qualidades diferentes, e acima de tais atividades está a prática transcendental do serviço devocional, que é uma só e chama-se Sadhana Bhakti. Quando a prática imaculada de Sadhana Bhakti amadurece, transformando-se em transcendental amor ao Senhor, o transcendental serviço amoroso ao Senhor começa gradualmente a desenvolver-se em 9 estágios progressivos de serviço amoroso, sob os títulos de apego, amor, afeição, sentimento, afinidade, adesão, seguimento, êxtase e intensos sentimentos de saudades. O apego de um devoto inativo desenvolve até o estágio de amor transcendental por Deus. O apego de um servo ativo desenvolve até o estágio de adesão. E o de um devoto amigável desenvolve até o estágio de seguimento. E o mesmo também se aplica aos devotos paternais. Devotos em amor conjugal desenvolve-se êxtase até o estágio de intensos sentimentos de saudades. Esses são alguns dos aspectos do serviço devocional imaculado ao Senhor. De acordo com o Hari Bhakti Shuddhodaya, o significado da palavra Idhambhuta é bem-aventurança completa. A bem-aventurança transcendental na realização do Brahman impessoal compara-se à escassa água contida na cova feita pela pegada de um bezerro. Isso não é nada em comparação com o oceano de bem-aventurança da visão da personalidade de Deus. A forma pessoal do Senhor Shri Krishna é tão atrativa que compreende toda a atração, toda a bem-aventurança e todos os sabores, os rasas. Essas atrações são tão fortes que ninguém quer trocá-las por desfrute material, poderes místicos ou liberação. Não há necessidade de argumentos lógicos para comprovar esta afirmação, mas por sua própria natureza, uma pessoa é atraída pelas qualidades do Senhor Shri Krishna. Devemos saber com certeza que as qualidades do Senhor nada têm a ver com qualidades mundanas. Todas elas são plenas de bem-aventurança, conhecimento e eternidade. Existem inumeráveis qualidades do Senhor, e uma pessoa é atraída por uma qualidade, enquanto outra é atraída por outra. Grandes sábios, tais como os 4 devotos celibatários, Sanaka, Sanatana, Sanandana e Sanat Kumara, foram atraídos pela fragrância das flores e folhas de tulsi untadas com a polpa de sândalo oferecidas aos pés de lótus do Senhor. De modo semelhante, Shukadeva Goswami foi atraído pelos passatempos transcendentais do Senhor. Shukadeva Goswami já estava situado no estágio liberado. Contudo, ele foi atraído pelos passatempos do Senhor. Isso prova que a qualidade dos seus passatempos nada tem a ver com a afinidade material. De forma similar, as jovens donzelas vaqueirinhas foram atraídas pelos aspectos corpóreos do Senhor, e Rukmini foi atraída por ouvir sobre as glórias do Senhor. O Senhor Krishna atrai mesmo a mente da deusa da fortuna.
Ele atrai, em casos especiais, as mentes de todas as mocinhas. Ele atrai as mentes das senhoras mais idosas através da afeição filial. Ele atrai as mentes masculinas nos humores de servidão e amizade. A palavra Hari encerra vários significados, mas o principal sentido desta palavra é que ele, o Senhor, destrói tudo que é inauspicioso e cativa a mente do devoto, concedendo-lhe puro amor transcendental. Por lembrar-se do Senhor, quando ele está em aflição aguda, uma pessoa pode livrar-se de todas as variedades de misérias e ansiedades. Gradualmente, o Senhor destrói todos os obstáculos no caminho do serviço devocional de um devoto puro. E o resultado das 9 atividades devocionais, tais como ouvir e cantar, manifesta-se. Através de seus aspectos pessoais e atributos transcendentais, o Senhor atrai todas as atividades psicológicas de um devoto puro. Este é o poder de atração do Senhor Krishna. A atração é tão poderosa que um devoto puro nunca anseia por nenhum dos 4 princípios da religião. Esses são os aspectos atrativos dos atributos transcendentais do Senhor. E adicionando a isso, as palavras api e cha, podemos aumentar os significados ilimitadamente. Segundo a gramática sânscrita, existem 7 sinônimos para a palavra api. Assim, interpretando todas e cada uma das palavras deste shloka, podemos ver números ilimitados de qualidades transcendentais do Senhor Krishna, que atraem a mente de um devoto puro. Canto 1, capítulo 7, verso 11. Harir guna kshiptamattir bhagavan badarayanihi adhyagana mahadakhyanang nityang vishnu janapriyaha. Tradução. Srila Sukadeva Goswami, filho de Srila Vyasadeva, não era apenas transcendentalmente poderoso. Ele também era muito querido pelos devotos do Senhor. Assim, ele submeteu-se ao estudo desta grande narrativa, o Srimad Bhagavatam. Significado. Segundo Brahma Vaivarta Purana, Srila Shukadeva Goswami era uma alma liberada mesmo dentro do ventre de sua mãe. Srila Vyasadeva sabia que a criança, após seu nascimento, não permaneceria em casa. Portanto, ele, Vyasadeva, inculcou-lhe a sinopse do Bhagavatam para que o filho pudesse apegar-se às atividades transcendentais do Senhor. Após seu nascimento, o filho foi ainda mais educado no tema do Bhagavatam, com a recitação dos próprios poemas. A ideia é que, geralmente, as almas liberadas são apegadas ao aspecto do Brahman impessoal, com uma visão monística de tornarem-se unas com o Todo Supremo. Mas pela companhia de devotos puros como Vyasadeva, mesmo as almas liberadas são atraídas pelas qualidades transcendentais do Senhor. Pela misericórdia de Shri Narada, Srila Vyasadeva foi capaz de narrar a grande epopeia do Srimad Bhagavatam, e pela misericórdia de Vyasadeva, Srila Sukadeva Goswami foi capaz de assimilar-lhe o significado. As qualidades transcendentais do Senhor são de tal modo atrativas que Srila Sukadeva Goswami desligou-se do estado de completa absorção do Brahman impessoal e aceitou positivamente a atividade pessoal do Senhor.
Ele foi praticamente desalojado da concepção impessoal do Absoluto, pensando consigo mesmo que simplesmente perdera tanto tempo em devotar-se ao aspecto impessoal do Supremo. Ou, em outras palavras, ele realizou-se em maior bem-aventurança transcendental com o aspecto pessoal do que com o impessoal. E desde então, ele não apenas tornou-se muito querido pelos Vishnujanas, ou devotos do Senhor, como também os Vishnujanas tornaram-se muito queridos por ele. Os devotos do Senhor, que não desejam matar a individualidade das entidades vivas e que desejam tornar-se servos pessoais do Senhor, não gostam muito dos impersonalistas. E, do mesmo modo, os impersonalistas que desejam tornar-se unos com o Supremo são incapazes de dar valor aos devotos do Senhor. Assim, desde tempos imemoriais, esses dois peregrinos transcendentais têm sido frequentes competidores. Em outras palavras, cada um deles gosta de manter-se separado do outro por causa das realizações últimas pessoal e impessoal. Parece, portanto, que Srila Shukadeva Goswami também não tinha apreço pelos devotos. Mas desde que ele próprio tornou-se um devoto plenamente satisfeito, ele desejava sempre a companhia dos Vishnujanas, e os Vishnujanas também gostavam da sua companhia, desde que ele se tornou um Bhagavat pessoal. Assim, tanto o filho quanto o pai eram completamente cientes do conhecimento transcendental em Brahman, e mais tarde, ambos absorveram-se nos aspectos pessoais do Senhor Supremo. A pergunta sobre como Shukadeva Goswami foi atraído pela narração do Bhagavatam é desse modo perfeitamente respondida neste shloka. Canto 1, capítulo 7, verso 12. Parikshito tarajirshir janma karma vilapanam sangsthang chapandu putranang vakshye krishna kathodayam. Tradução. Shuta Goswami dirigiu-se da seguinte maneira aos rishis encabeçados por Shonaka. Agora iniciarei a narrativa transcendental do Sr. Shri Krishna e dos tópicos do nascimento, atividades e liberação do rei Parikshit, o sábio entre os rishis, bem como os tópicos da renúncia dos afazeres mundanos por parte dos filhos de Pandu. Significado. O Sr. Krishna é tão bondoso com as almas caídas que se encarna pessoalmente entre os diferentes gêneros de entidades vivas e torna-se parte de suas atividades diárias. Qualquer fato histórico, velho ou novo, que tenha relação com as atividades do Senhor, deve ser entendido como uma narrativa transcendental sobre o Senhor. Sem Krishna, todas as literaturas suplementares, como os Puranas e o Mahabharata, são simples histórias ou fatos históricos. Mas com Krishna, elas tornam-se transcendentais. E quando as ouvimos, de imediato nos relacionamos transcendentalmente com o Senhor. O Srimad Bhagavatam também é um Purana, mas a importância especial deste Purana é que as atividades do Senhor são centrais, e não apenas fatos históricos suplementares. O Srimad Bhagavatam é, por isso, recomendado pelo Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu como Purana Imaculado. Existe uma classe de devotos menos inteligentes do Bhagavad Purana, que desejam saborear imediatamente as atividades do Senhor narradas no 10º canto, sem antes entender os cantos primários.
Eles têm a impressão falsa de que os outros cantos não estão relacionados com Krishna e, assim, mais tola que inteligentemente, eles começam a literatura do 10º canto. Aqui se diz especificamente a esses leitores que os outros cantos do Bhagavatam são tão importantes como o 10º canto. Ninguém deve tentar penetrar os temas do 10º canto sem ter entendido completamente o significado dos outros 9. Krishna e seus devotos puros, como os Pandavas, estão no mesmo plano. Krishna não existe sem seus devotos de todas as raças, e os devotos puros, como os Pandavas, não existem sem Krishna. Os devotos e o Senhor são interligados, e eles não podem ser separados. Portanto, as conversas sobre eles são todas Krishna Katha, ou tópicos sobre o Senhor. Vocês acabaram de ouvir o Srimad Bhagavatam, de Krishna Dvaipayan Vyasa, edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radha Krishna Centrale aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com.